Quem foi a Tá pessoa vendo? Sou mais que jovem. descobriu você assim? Que falou, essa menina, ela é diferente, vamos investir nela. Monique Evans. Monique Evans, olha só. Eu tive 2 momentos, assim. Primeiro, foi a Monique Evans que eu fui fazer um relaxante no cabelo. Ela tinha um salão. E a cabeleireira, eu fazia num salão, num cabeleireiro chamado Afonjá. Que era talvez o primeiro salão negro do Rio de Janeiro. Não sei nem se no Brasil, talvez. Que fazia relaxante, essas coisas, né? E aí, a minha cabeleireira saiu de lá e foi para um salão que a Monique abriu. E um dia eu fui, porque a gente rapinha é devota de cabeleireiro, né? Aí eu cheguei e fui no salão e a Monique tava lá. Eu lembro que ela tava se arrumando, tinha um cabeleireiro, maquiador, tudo em cima dela. Eu tava com o uniforme do colégio, eu ajudava no anglo-americano. E aí eu cheguei e a Monique de repente levantou e veio falar comigo. Eu tinha 13 anos. Veio falar, vem cá, você não quer ser modelo? Eu falei, modelo? Imagina, lembrando de mim na escola, ninguém dava nada por mim, nem na escola, nem no colégio, nada. Falei, modelo? Quero, assim, mas eu não posso parar de estudar e tal. E aí, acabou que a gente fez um book, ela indicou fotógrafo, maquiador, tudo muito por acaso, tá, gente? Porque a minha mãe e o meu pai jamais sairiam da casa pra bater e levar, olha o book, a minha filha como ela é bonitinha. Jamais fariam isso. Só que eu dei a sorte do fotógrafo que a Monique indicou e que a gente foi e tal, era embaixo de uma agência chamada Class, uma agência de modelos. E a Fernanda Barbosa, que foi uma super modelo e hoje trabalha pra caramba ainda também, a Fernanda, o fotógrafo levou as minhas fotos pra Fernanda e a Fernanda me ligou. E eu lembro que eu tava dormindo, era tarde, chegava da escola, tava dormindo, e me ligou e falou, eu tô com as suas fotos aqui, você não quer ser modelo? Eu sou diretora da agência Class. E eu falei, não, eu não posso parar de estudar, minha mãe não tá em casa. Ela falou, não, você não precisa parar de estudar, quando sua mãe chegar, pede pra ela me ligar. Imagina, eu fiquei polvorosa. E aí mamãe chegou, ligou pra ela, a gente foi lá, e aí eu comecei a trabalhar como modelo. Paralelamente, eu comecei a fazer teatro também, porque eu era ginasta. Eu fazia ginástica rítmica. Olha isso. Daquela era federada e tal. Federada? Competia, era velhos tempos. E aí... Isso com quantos anos? Essa coisa do... Isso com 13 também, assim. Comecei na escola, e aí a técnica que dava aula pra gente da escola, professora ela era técnica de um clube, do Marina Barra Clube. E aí ela selecionava umas pessoas que tinham destaque, umas alunas, para levar para a equipe do Marina Barra Clube, com ginástica rítmica. Enfim, essa minha técnica mudou para Belo Horizonte. Eu deixei de ter essa atividade. Minha mãe falava, adolescente, vai ter que catar uma outra coisa para fazer. Eu quero fazer teatro. E aí, quando eu fui fazer teatro, e tem uma atriz muito conhecida chamada Kátia D'Angelo, era minha professora de teatro na época. A Kátia... A pergunta que você me fez foi qual mesmo? Porque eu já tô longe pra caramba. Não, você tá dentro do assunto. Eu também não lembro mais, tá? Mas eu sei que o que eu queria saber, você falou. O que era? Então posso parar? Não, porque senão eu vou voltar na minha vida inteira. Eu não tenho amigos, obrigada. Não, termina o raciocínio. Agora termina. Porque eu não lembro a pergunta que você me fez. Pois quem te descobriu? Quem te descobriu? Essa Foi pergunta isso. foi ela. Não, então, pois foi bom ter perguntado isso. É. Ela falou, pergunta pra ela quem descobriu ela. Então, na carreira de modelo teve a Monique e em paralelo teve a carreira de atriz. Isso que é importante falar. Na carreira de atriz foi a Kátia D'Angelo. E aí eu fazia aula de teatro com a Kátia e ela tinha uma peça que ela tinha dirigido, um infantil, chamada Procura-se um Amigo. E ela me chamou. E aí eu estreiei no teatro infantil, no Teatro Casa Grande, que depois do lado eu fui fazer até o... Mas foi antes de pegar fogo. Eu estava lá antes de ter um incêndio grande que acabou com o teatro e tal. No Teatro Casa Grande, aí eu estreiei como atriz numa peça infantil chamada Procura-se um Amigo. Essa mesma Kátia D'Angelo foi quem me levou pela mão e me apresentou a Regis Cardoso, que era o diretor de uma novela na Manchete chamada Tocaia Grande. Pronto. Contei as duas histórias. Não, bom, chegando. Lázaro, então, o cara nasceu numa ilha e você foi pro continente. Foi morar em Salvador ou foi direto pra... Fui morar em Salvador
Meu pai, isso é importante pra mim contar, né? Que eu tenho 2 fases muito importantes da minha vida e eu acho que descrevem bem quem eu sou hoje em dia. Porque durante um tempo eu estudava em colégio particular, meu pai bancava até que Collor sequestrou a poupança. E o Collor tá eleito, né? Exatamente, o Collor tá eleito, tá aí, então é bom relembrar, né? Tá eleito. Bom relembrar. Mas isso fez com que eu fosse pra escola pública. Na época eu já tinha feito teatro de bairro, então já estava querendo ser ator, mas sem assumir, porque Como é que é imagina. o teatro de bairro? Teatro de bairro, Boca de Brasa, tinha um teatro itinerante em Salvador, bancado pela prefeitura, que ia para os bairros e os moradores preparavam alguma peça de teatro para apresentar ali naquele palco. Os moradores. Os moradores do bairro. Então, aqui, que louco inclusive, depois fiz teatro também, projeto social de igreja católica, chamado Projeto Recreio, e aí eu já doido para ser ator, mas sem saber que isso era uma profissão. Eu comecei a fazer teatro sem nunca ter visto uma peça. Deixa eu te perguntar, deixa eu ver se eu entendi. Você foi um garoto que entrou na ONG pra aprender a interpretar? Era uma espécie de ONG, era um projeto de uma igreja, era o mesmo sentido de uma ONG, né? Não tinha organização. Foi lá que você começou? Foi lá que eu comecei. Foi lá que eu entendi para que é que eu servia pro mundo. A verdade é essa. Foi isso que me deu direcionamento, me deu lazer, ocupou minha cabeça. Essa é a minha história. Só que eu não sabia que isso era uma profissão, primeira coisa, porque eu nunca tinha visto uma peça de teatro. Eu fazia teatro, mas nunca tinha visto. Eu não sabia que poderia se sobreviver, se sustentar dessa profissão. Então eu só queria fazer aquele negócio para ser feliz. O que é um bom princípio, Ótimo. né? Que é um ótimo princípio. Só que aí, com 15 anos de idade, eu soube da existência do Bando de Teatro Olodum, que é esse grupo formado por atores e atrizes negros, lá de Salvador, completando 31 anos de existência agora. Pra quem não conhece, é o grupo de atores que faz o Opaió, que virou série e filme. Isso que é foda, né? Porque a gente tá falando da capital, onde dizem 85% da população é afrodescendente, e você teve que fazer parte de um teatro para negros. Exatamente. Uma ação afirmativa dentro da Bahia. Isso é muito louco. Não, e essa é um pouco a nossa história. Lá na Bahia, a gente tem algumas iniciativas de grupos de teatro negro, como o Teatro Arupemba e outros, porque o teatro baiano e brasileiro não inseria atores negros ou não inseria com personagens de qualidade. Então o Bando nasce para isso, para dar voz a assuntos que não estavam sendo retratados no palco baiano. Só que esse grupo, ele é importantíssimo. Hoje em dia, precisa até falar isso, né? É o grupo formado por atores negros de maior longevidade da América Latina. Quantos anos tem esse grupo? 31 anos de existência. É uma experiência... É mais tempo que o próprio 88, o Teatro Experimental teve de existência, né? Estamos lá, são os meus primeiros ídolos. Eu queria ser aqueles atores, eu não queria sair de Salvador, eu não queria fazer televisão, eu queria ser os atores do Bando. O Neymar, você é o Neymar aí do grupo? Não, tá cheio de jogador e jogadora bom. Tem uns bons lá? Muita gente boa. Quais os caras que estão atuando? São os meus ídolos. Jorge Washington, Cássia Vale, Merri Batista, Valdinéia Soriano. Inclusive, quem viu o filme Café com Canela, a protagonista é Valdinéia Soriano, uma das primeiras pessoas que eu quis ser na vida. Valdinéia Soriano. Valdinéia Soriano. Atenção, rapaziada, anote esse nome. Leandro Sacramento, o próprio Érico Braz, Virgínia Rodrigues passou pelo Bando Teatro Olodum também. Essa é a minha turma e eram as pessoas que eu queria ser. Tanto é que eu não queria sair de Salvador. Eu queria fazer teatro em Salvador. Porque eu dei uma pulada numa coisa, né? Eu te falei que eu fui de colégio particular e público. Na época que eu ia pro 2º grau, eu já sabia que eu queria ser ator. Meu pai tinha muito medo que eu fosse ator, pelas dificuldades de sustento que existem, e meu pai queria que eu fizesse escola técnica. Escola técnica para conseguir algum trabalho também na indústria do petróleo. De qualquer coisa que entrasse lá no polo petroquímico de Camaçari. Certo. Ele me inscreveu para eu fazer o teste, e eu, na época, descobri que no Anísio Teixeira, que é um colégio público, tinha curso de teatro, de graça. Aí o que é que eu fiz? Eu fui fazer o teste da escola técnica e marquei tudo letra C, escondido para perder. Perdi e falei a ele que eu era apaixonado por patologia clínica. Você fez isso? Eu fiz isso. Porque é o seguinte, o curso no Anísio Teixeira, para você cursar teatro, você tinha que se inscrever ou no curso de desenho industrial ou patologia clínica. Aí eu falei, meu pai, eu tô apaixonado por fazer exame de fezes, de sangue, de urina, é isso que eu quero da vida. É verdade. É verdade. Falei pra ele me inscrever. Acreditou, coitado. Pra ele me inscrever. Aí eu me inscrevi e imediatamente entrei no teatro do colégio. E depois entrei no Bando Teatro Olodum. Você assassinou a prova. Exatamente.
Algumas vezes eu fiz isso. Coitado do meu pai, tá sabendo isso agora. Queima-roupa, né? Várias vezes eu fiz Queima-roupa sem defesa. A prova sem defesa nenhuma. não tinha chance nenhuma. Não tinha que tinha ser chance ator nenhuma. mesmo. Não, e aí minha vida muda, cara, porque... Nossa, eu não sabia que esse negócio era tão poderoso. Esse negócio de ser artista, de teatro, de arte, de ter um lugar pra expressar sua voz. Aí eu me descobri. Aí aquele menino com medo, calado, virou outra pessoa. E aí eu só queria ser isso, mas morto de medo, apavorado. Até que meu amigo, meu irmão Wagner Moura, que você conhece muito bem, tinha saído de Salvador pra ir pra Pernambuco. Eu tenho que parar aqui, que tô falando muito também. Não. Não, tá redondo, tá que é um redondo. jovem, Fica de um jovem pouco vivido. Cheio de história, né? Aquele velho ator. Tá redondo, tá redondo. Não, então eu vou parar em Wagner. Vou contar Wagner e paro. Wagner tinha saído de Salvador para fazer uma peça em Pernambuco com João Falcão, escrito pela Adriana Falcão. Já estavam no elenco Vladimir Brista, Gustavo Falcão, Karina Falcão. Um ator saiu e Wagner me indicou para fazer a peça. Já era meu amigo desde que eu tinha 17 anos de idade. E eu neguei fazer a peça. E fui para Fortaleza fazer teatro com bando. Wagner telefonou de novo e falou: Lazinho, já vivemos bastante aí em Salvador. Vamos ter uma experiência aqui fora daí para ver o que é que a gente conquista. Eu neguei de novo. Wagner pegou um ônibus, saiu de Recife, foi para Salvador, preciso contar isso. Me chamou num canto do Teatro Vila Velha e falou: irmão, vamos viver essa experiência. Ele me convenceu. E aí eu fui para Pernambuco e essa peça muda a minha vida. Eu entrei faltando 3 semanas para estrear o espetáculo, ensaiei. A gente ficou 1 mês em cartaz em Pernambuco. De Pernambuco, nós fomos para o Rio de Janeiro fazer 3 semanas de espetáculo. Nessas 3 semanas de espetáculo no teatro... No Casagrande. Não, Sesc. Sesc Copacabana. Eu estava no Rio por 3 semanas e aí eu fiz teste para 7 filmes e passei nos 7. As Três Marias, O Homem do Ano, O Homem Copiava, Carandiru, Cidade de Deus, Uma Onda no Ar e Madame Satã. 3 semanas. Aquele personagem do Carandiru é cabuloso, né? Foi. Te deram a descrição daquele personagem? Como foi aquele personagem que você fez? Cara, na verdade, eu escolhi esse personagem. Você escolheu? Eu escolhi. Esse era o personagem Rodrigo Santoro no filme. O Babenco tinha visto Madame Satã. E ele me chamou pra fazer o Majestade, personagem do Ailton Graça. Certo. E eu falei, não, eu quero fazer outro. Aí ele falou, você quer qual? Na verdade, eu joguei assim, forte, né? Pra dizer assim, vou mandar um personagem bem inesperado. Falei, quero fazer o surfista. Aí Babenco, tá bom, faça. Aí você falou, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E agora? Mas foi sempre nessa tentativa de não fazer o óbvio, né? Do que geralmente oferece pra ator negro, né? Era essa tentativa que eu tava ali quando o Babenco me chamou. Filme foda esse filme. E, Mel, tem uma coisa que eu acho que conecta muito com o que o Lázaro acabou de trazer, dessa tentativa do pai de fazer com que fizesse um curso padrão que te desse um pouco mais de estabilidade. A Thaís compartilhou no Roda Viva que, bom, você também é jornalista, né? E o seu pai também queria muito que você tivesse uma segunda opção. E você também comentou que foi difícil pra você dizer que é atriz, ou se apropriar disso, né? De se encontrar com esse poder que o Lázaro acabou de trazer. Mas acho que os dois têm em comum esse cuidado dos pais de não, precisa ter um estudo. Meu pai, ele tinha muito medo, porque a profissão de ator, ela realmente é uma profissão muito instável. As pessoas acham que ator é ator da Globo, né? Que tem lá aquele... Não, eu acho que tem lá aquele salário garantido da empresa. Atores da Globo eram 300 e pouco, hoje em dia devem ter uns 100. E acabou. No universo de milhões de profissionais, sabe? Então acho que o brasileiro tem um pouco dessa ideia que ator é ator de televisão. E não. Não é isso. Não é isso. É igual jogador. Exatamente. Tem essa falsa imagem aqui, né, no Brasil. E meu pai tinha muito medo da profissão, muito instável. Ele queria que tivesse um diploma. Bom, a minha irmã já estava entrando na faculdade de medicina, o que era uma pressão gigante para mim, né? E a minha irmã sempre quis ser médica, desde pequenininha. Consigo passar no vestibular, que era super difícil. E aí o meu pai cruzou os braços e falou, e você, gatinha? Não vem com essa de artista pra cima de mim, não. Vai ter que fazer outra coisa. E eu falei, por que não fazer a faculdade de teatro? Ele falou, você pode fazer também, mas eu quero que você tenha uma outra profissão. E aí eu fiquei entre história, história, eu tinha dúvida entre 3, que era história, letras
E jornalismo… Eu optei pelo jornalismo durante muito tempo, durante muitos anos. Eu fiz as duas ao mesmo tempo. Eu fazia teatro de manhã e jornalismo à noite. E trabalhava, porque vocês me acompanham desde que eu sou pequenina. E eu nunca parei de trabalhar. E aí chegou um momento em que não deu para conciliar as duas mais o trabalho. E aí eu deixei a faculdade de teatro. E aí nesse momento foi que meu pai mais uma vez falou, olha só, se tiver que deixar alguma coisa, não vai ser o jornalismo, tá? E aí eu deixei a faculdade de teatro e terminei a faculdade de jornalismo e não terminei a faculdade de teatro, infelizmente. Você é jornalista de profissão. Sou formada de formação, sim. De profissão, não. De profissão, não exerce, né? É, de formação, sim.